amigos, vocês estão nos acompanhando, nós estamos estudando e lutando para fixar as orientações do irmão José no nosso dia a dia. Elas são simples, mas não são fáceis, então nós vamos trabalhar o livro Irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, e o capítulo se chama, capítulo 29, Frustra as tentativas. Frustra as tentativas. Vocês estão pensando, né? O que é para a gente frustrar? Frustra as sucessivas tentativas das trevas em te induzirem ao desânimo e ao fracasso na tarefa que executas. Frustra as tentativas. Você vê que no primeiro parágrafo ele já disse qual vai ser o norte do texto. No primeiro parágrafo. Frustra as sucessivas tentativas das trevas em te induzirem ao desânimo e ao fracasso na tarefa que executas. Olha bem, eu quero trazer para vocês aqui. Frustrar a tentativa das trevas, gente, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Você sabe por quê? A gente não sabe que hora que as trevas estão atuando. A gente não sabe quando eles estão se aproximando. A gente não sabe. Está pedindo a gente para frustrar as tentativas. Ah, mas será que eles não vão largar a gente? Não, depende da gente. Depende da gente. Eu separei aqui, no Livro dos Espíritos, a pergunta que tem a ver com esta colocação. Quer dizer, eu acho que eu separei. Que é a pergunta 478. Isso mesmo. Então, repetindo o parágrafo. Frustra as sucessivas tentativas das trevas em te induzir o desânimo ao fracasso na tarefa que executas. Ok. Olha a pergunta que Kardec faz para os espíritos. Existem pessoas animados, bem-intencionados e, não obstante, não deixam de ser obsidiados. Isso aqui, gente, até agora Kardec perguntou nada, isso aqui é uma afirmativa. Existem pessoas animadas, bem-intencionadas, mas não deixa de ser obsidiado. Não deixa de ser. E aqui, cada um é que avalia se ele está ou não. Tá claro? Porque às vezes a gente olha uma pessoa muito animada e tal, a gente acha que ela não está obsidiada. De repente a animação dela pode ser também. Ah, mas como é que ela vai saber? Autoavaliação. Às vezes ela está reflexiva e tal, mas ela pode estar obsidiada. Vai depender da autoavaliação. Se ela estiver reflexiva, mas os pensamentos trouxerem transtorno, se ela estiver animada, mas a impulsividade naquela alegria trouxer transtorno, olha, tem um processo de influenciação aí. Porque a palavra obsessão, ela vem do latim obsessione. Obsessione, que significa perseguição. Aliás, a Sueli Caldas Schubert tem um livro que se chama Obsessão e Desobsessão. O capítulo 3, que ela vai explicar sobre o termo obsessão, e ela vai nortear isso para nós. Tá? O livro é um livro pequeno, mas dividido em 4 partes. Quem tiver a chance, trabalha na obra. Ok? Então, existem pessoas animados, bem-intencionados e não deixam de ser obsidiados. Isso aqui não merece nem questionamento. Kardec está afirmando. Agora, olha a pergunta. Qual, então, o melhor meio da gente se livrar dos espíritos obsessores? Qual o melhor meio da gente se libertar deles? Já que a gente está obsidiado, animado, bem-intencionado, porém obsidiado, o que eu faço para me libertar deles? E aí, o irmão José pede para nós, para a gente não permitir, ou seja, frustrar as tentativas daqueles que estão nos induzindo ao fracasso e ao desânimo. Como é que eu faço
para me libertar deles. Olha que resposta simples. Cansar a paciência do obsessor. Ô, gente, a resposta é simples demais, não é? Cansar a paciência do obsessor? Aqui, enquanto eu estou falando aqui com vocês, sabe onde é que está o obsessor? Está do seu lado te olhando. Ele está te olhando e está assim, só quero ver se você vai botar isso aí em prática. Só quero ver se você vai ouvir essa baboseira toda. Desliga isso, deixa de bobagem, vamos curtir a vida, para de besteira. E o obsessor vai falando, e você está assim, será que eu escuto? Será que eu termino? Ou eu interrompo? Ah, não aguento mais esses vídeos, não aguento esse negócio de espiritismo, não aguento esse negócio de... Emerson, e vai ouvindo palestra, e vai ouvindo um amigo daqui, outro dali, aí um vai lá e te dá de presente um livro, não aguento mais. E o obsessor vai se delirando. Você sabe por quê, gente? Cansar a paciência do obsessor não é brincadeira. Porque agora ele está do lado da gente, não está fazendo nada. Não tem nada para fazer. Se ele abraçou a função de ser obsessor, ele não tem nada para fazer. Ele fica esperando esse momento. O deslize, o mal-estar, a insatisfação, a reclamação, o murmúrio, o pensamento negativo, a apatia. Ele está esperando. Na hora que chega um sentimentozinho desse que vem assolando o nosso estado íntimo, ele vem e ainda chama os amigos. E aí, ó, é agora. Cansaram a paciência deles. Mas a resposta continua. Olha, cansar a paciência deles. Nenhum valor lhes dá às sugestões, mostrar-lhes que estão perdendo tempo. Cansar a paciência, não dá nenhum valor às sugestões. Se eles falarem, larga disso, desiste disso, deixa de bobagem, para de ler, para de estudar, para de divulgar, para. Se te derem essa sugestão, larga desse pensamento. Por quê? Canse a paciência deles e não dê nenhum valor às suas sugestões. Não dê. Se forem sugestões destrutivas, não dê valor. Isso vai acontecer 1, 2, 3, 10, 100, centenas, milhares de vezes na encarnação que a gente está. Milhares de vezes. Mas, se a gente persistir, olha o Livro dos Espíritos, vendo que eles nada conseguem, vão embora. Conseguindo nada. Se você não desanima, se você não desiste, e se, mas aconteceu um deslize, não tem problema, todo mundo desliza, todo mundo cai, isso não tem problema, gente. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, conforme coloca para nós Paulo, quando escreve aos Hebreus no capítulo 12. Conforme ele coloca para nós ali, olha, todo mundo cai. O problema é, eu vou ficar aqui atendendo essas informações. Com você não tem jeito mesmo, você não consegue sair dessa. Tá vendo? Eu te falei que você... E eles falando. Eu te falei que você não ia conseguir, eu te falei que você não ia dar em nada, eu te falei que você ia ficar frustrado, eu te falei que você ia sofrer. Sai disso, larga disso, vem conviver comigo aqui. E eles buscando encontrar em nós uma sintonia para atendê-los nas suas demandas de agressividade ao nosso estado íntimo e ao nosso movimento de luta de melhora. Por isso é que ele fala, frustra as tentativas desses obsessores. Frustra as tentativas das trevas em te induzirem ao desânimo e ao fracasso na tarefa que você executa. Não desiste. Você sabe que a tarefa é boa? Vá em frente. Mas eu estava trabalhando com um grupo de pessoas, todo mundo se afastou. Problema de quem se afastou. O seu problema é não se afastar. Se você pensa que para o seu crescimento você depende dos outros, você não cresce. Se você pensa que depende dos outros, você não cresce.
Um bom convívio com os outros é um norte para o nosso bem-estar, mas não uma dependência em relação aos outros, não uma dependência. O próprio irmão José, nós estudamos uma página aqui há mais tempo, que se chama A Porta Estreita, e ele coloca para nós, a hora que a porta vai ficando estreita, por quê? Porque, aliás, ele coloca explicando a fala de Jesus. Porque largue a porta da perdição, não é isso que Jesus fala no capítulo 7 de Mateus? Largue a porta da perdição, por onde muitos entrarão. Aí o irmão José coloca para nós o contrário. Ele coloca para nós de outra forma, uma avaliação contrária. Avalia quando a porta está estreitando. A porta estreita, o que leva a uma porta estreita, é o estreitamento da estrada. Se a estrada está estreitando, chegou na porta estreita, olha, e aí ele chama, esse vídeo dele chama, se eu não me engano, é Estreita Passagem, porque aí ele coloca, quando a estrada está ficando estreita, a porta está ficando estreita, é porque a gente está conseguindo chegar. Quando está tudo bom demais, as amizades, está todo mundo concordando com tudo, e a gente vai tentando fazer a vontade de todo mundo aqui, vai fazendo meio de campo para todo mundo, que você tem que estar dizendo sim para todos, porque é para todos te amarem, entre aspas. Olha, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada, porque o nosso foco, a pessoa foi crucificada. Eu não estou dizendo que nós seremos, não é nada disso, nós estamos fazendo outro perfil de avaliação. Mas quando está tudo bom demais, alguma coisa não está legal, não. Depois, peguem essa página do irmão José, que fala sobre a porta estreita. Então, vocês imaginem, haja o que houver, não pare de trabalhar. Os outros pararam, os outros desistiram, os outros se afastaram. Haja o que houver, não interessa, não pare. E se você não parar, a hora que aquele que parou quiser voltar, a primeira pessoa que ele procura é você. Se você não parou, se você não entrou na mesma linha de raciocínio, na mesma forma de conduta, não abraçou o desânimo como ele, não abraçou a maledicência, não se envolveu com situações negativas, na hora que ele precisar, ele sabe em quem que ele vai recorrer. Vocês já passaram por isso, muitos dos que estão me ouvindo já vivenciaram isso, de pessoas que foram e voltaram. E se você não vai para experimentar situações que o nosso arcabouço íntimo vai ter prazer, e aí estou fazendo referência às coisas da terra, se a gente não vai para as aventuras menos dignas, se a gente não vai, a gente continua na estrada, estamos estreitando a estrada para a porta estreita que nos aguarda. E o outro sabendo que a gente continua ali, procura. E aí é hora da gente acolher, só acolher. E aí ele diz, não reclame de dificuldade. Olha, foi um dos exemplos que nós citamos no início. Não reclames. Reclamar de quê? Reclamar de quê? Isso tudo que está aqui é passageiro. Aquilo que a gente reclamou na semana passada, hoje acabou. Aquilo que a gente reclamou há 5 anos atrás, e continuamos lutando, hoje não fez a menor diferença. Mais do que isso, a reclamação não fez com que a gente chegasse a bom termo por termos reclamado. O que fez a gente chegar a bom termo, o que fez a gente conquistar a melhora, foi a luta, não foi a reclamação. Aliás, se reclamação desse certo, olha, eu ia falar para todo mundo, vamos começar a reclamar, gente. Vamos começar a reclamar, porque vai todo mundo evoluir numa velocidade. Hoje não dá certo para ninguém, para. Tanto que ele pede, não reclame de dificuldade. Até porque, reencarnacionista que somos, se as dificuldades existem, são coisas que plantamos. Ora, se a gente plantou, a hora da colheita, nós não sabemos, mas já está acontecendo. E aí o que ele diz? Considera os opositores como doentes. Quem faz oposição à sua maneira de pensar, à sua maneira de sentir, não quer dizer que não deva ser avaliado. Vocês vão ver, no final deste capítulo, ele coloca, inclusive em tempo,
Quanto tempo a gente deve gastar para avaliar aquilo que o outro está falando a nosso respeito, no sentido de crítica? Quanto tempo? Ele vai colocar isso aqui, eu vou trazer para vocês. Mas o que ele diz? Primeiro, considere os opositores como pessoas doentes. Então, eu costumo colocar para as pessoas fazerem um exercício. Faça um exercício. Coloque aquela pessoa que faz oposição ao seu bem-estar, à sua luta, ao seu esforço, ao seu trabalho, à sua perseverança. Aquela pessoa que faz oposição, coloque essa pessoa, ela te irrita, veja, ela te irrita quando ela faz oposição. Em vez de você caminhar irritado com essa pessoa, coloque essa pessoa no CTI emocional. CTI emocional. Por que CTI emocional? Você a coloca em tratamento intensivo e ela está tão envolvida em dores que ela começa a ver dor em tudo que está em torno. Ela acha que você também vai entrar na mesma linha de sintonia dela. Coloque essa pessoa no CTI. Não se permita a irritação com ela. Por quê? O irmão José acabou de dizer, ela está doente. Ela está doente. Se você está lúcido com discernimento e com trabalho, não entre na relação adoecida do outro. Não entre. Coloque no CTI. Emerson, mas por que você pensa na questão do CTI? Olha aqui, se vocês pensarem bem, quem já entrou em CTI, vocês veem lá, a pessoa está entubado ou traqueostomizado para respirar, ou gastrostomizado para se alimentar, ou com sonda uretral para urinar, ou no estado de hibernação, no perfil comatoso, inconsciente nas nossas observações. Se a gente tem alguém que a gente não gosta e a gente gostaria de falar para ele várias verdades, coloque essa pessoa no CTI. Por quê? Ela está tão ligada a aparelhos que o primeiro sentimento que a gente tem quando olha essa pessoa é misericórdia. Misericórdia. O primeiro sentimento que a gente tem. Aí, aquela ira, aquela mágoa, aquela raiva, aquela indisposição, aquele mal-estar, tudo aquilo que veio sendo construído há anos, às vezes há décadas, naquela hora ali, desaparece por encanto. Porque ela está no CTI emocional. CTI emocional, ela não vai estar com soro na veia, ela não vai estar com a sonda de traqueostomia na garganta, ela não vai estar com uma sonda de alimentação enteral nas vias gástricas, muito menos uma sonda uretral no aparelho urinário. Mas o CTI emocional, ela tem dificuldades com a solidariedade. Ela nunca deu conta de ser solidária. No CTI emocional, ela tem dificuldade com a paciência. Ela sempre foi irritadiça. No CTI emocional, ela tem dificuldade com o pensamento positivo. Ela sempre foi pessimista. Então, no CTI emocional, você começa a ver que ela está doente de valores espirituais. Interna a essa pessoa, ela está doente. Então, se vem o desencarnado e começa a alimentar a sua mente com mal-estar, o que ele propõe? Frustra as tentativas desse desencarnado. Se esse desencarnado usa o encarnado para te agredir nessas posturas, frustra a tentativa dessas pessoas, interna essa pessoa na sua mente, no CTI emocional. Por quê? Ela tem dificuldades com o trabalho, que ela abraça a preguiça e a ociosidade. Ela tem dificuldades com a disciplina, porque ela não está dando conta de respeitar disciplina de horário, de alimentação, do sono, do diálogo. Ela tem dificuldade com o pensamento positivo, porque ela só pensa negativo.
Ela tem dificuldade de ser obediente às leis. Eu não estou dizendo nem das leis da divindade, não. As leis de trânsito, as leis de um relacionamento saudável, as leis trabalhistas. Ela tem dificuldade de respeitar. Está doente. A lei é para todos, não existe alguém. Ah, mas tem gente que se acha acima da lei. Opa, a pessoa está doente. Isso não é problema nosso. Nós não temos que julgar o outro. Isso é um problema dele. E eu, como que eu estou? Ah, mas esse... Eu não tenho que avaliar o outro. Eu tenho que me avaliar. É isso. A proposta é essa. Então, interne essa pessoa no CTI emocional e você continua lutando, que a proposta dele é essa, para a gente não deixar de lado o trabalho, haja o que houver, não pare de trabalhar. Jamais espere contar com a aprovação de todos. Jamais espere contar com a aprovação de todos. Gente, jamais nós vamos agradar todo mundo. O cara perfeito que a gente tem de referência é Jesus. O cara perfeito. Ele escolheu 12 amigos para acompanhá-lo. Um foi lá e furou o olho dele. Ele perfeito escolheu 12 amigos. Aí apareceu um tal de Judas, vendeu o cara. E ainda na hora de transferir a posse, foi lá e deu um beijo nele. Ah, gente, se Jesus, que é perfeito, foi vendido, Jesus sendo perfeito, imagina a gente achar que a gente vai agradar a todo mundo. A gente tem que sair dessa posição. Olha o que o irmão José traz. Jamais esperes contar com a aprovação de todos. A primeira aprovação que a gente precisa, a primeira, é a da própria consciência. Essa é a primeira. Por quê? Porque por essa eu respondo. Se o mundo inteiro me aprovar, mas a minha consciência, ela pesa, de que me vale a aprovação do mundo? Se o mundo inteiro orar por mim, mas a minha consciência está pesada, porque todos os deslizes ficaram escondidos, de que vale essas orações? Oi, Emerson, mas elas não vão te ajudar? Mas não vão resolver. Elas me aliviam na treva. Não faz, a oração de terceiros não me ajuda a sair da treva. Não me ajuda. O que ajuda é a minha consciência com o trabalho. Aliás, essa é a pergunta 479 do Livro dos Espíritos. A oração nos libera da obsessão. Aí olha o que os Espíritos respondem. A oração é em tudo um poderoso auxílio. Em tudo um poderoso auxílio. Então vai me auxiliar. Mas Deus observa aqueles que trabalham e não aqueles que se limitam a orar. Essa mesma colocação está no capítulo 14 da Gênesis, no item 46. A mesma. Está no Livro dos Espíritos e está na Gênesis. Então a oração vai ajudar. Se o mundo inteiro orar por mim, mas a minha consciência está pesada pelos deslizes inumeráveis, inenarráveis que eu cometi, olha, a minha consciência não me permite sair da dor. Não me permite, por quê? Porque eu ainda tenho comigo o movimento da autocobrança. Por que eu fiz X se eu sabia Y? Por que eu fiz o contrário do que eu sabia? Então, se a gente sabe o que precisa ser feito, façamos sem a preocupação de agradar todo mundo. Esmera-te em fazer sempre o melhor que fazes. Esmera-te em fazer o melhor que fazes. A gente costuma colocar, faz o melhor que você puder aonde você estiver. Esmera em fazer sempre melhor o que fazes. Não te surpreendas com a ingratidão. Ah, isso aqui é bacana demais, né? Não te surpreendas com a ingratidão. Para de esperar dos outros. Não te surpreendas. Nossa, mas fulano é ingrata, hein? A gente daí. E daí a gente não depende da gratidão do outro. A principal gratidão é da consciência, daquilo que a gente fez. Olha, quando ele fala, não te surpreendas com a ingratidão, é tão curioso isso que o Santo Agostinho, ele dedicou uma página inteira sobre a ingratidão em família. Em família. Porque quando a gente fala em ingratidão, a gente pensa lá, aquela empresa que eu trabalhei. Santo Agostinho fez isso não. Santo Agostinho,
no item A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. O item 9, ele vai falar só da relação pais e filhos. Só. Ele não vai expandir, não. Depois vocês vão ler lá. Ele não vai expandir. Ele vai falar da relação pais e filhos. E aí ele vai falar dessa ingratidão. Você imagina, aí a gente, Santo Agostinho, aí quando a gente tem um filho ingrato, a gente fica assim, gente, meu filho é ingrato, mas a gente dá isso. Se Santo Agostinho falou que vai acontecer, eu vou discordar de Santo Agostinho? Ah, mas é porque eu achei que comigo é diferente, então para de achar. Se acontece em família, que dirá fora dela? Que dirá fora dela? Por isso é que nós trouxemos a ideia inicial. À medida que o caminho está estreitando, a porta está se aproximando. A porta não é estreita? A porta é estreita. Então, não fique incomodado com a ingratidão. Não te surpreendas com a ingratidão. Em resumo, sabe o que isso quer dizer? Não espere receber o que o outro não tem para oferecer. Não espere. Não espere receber o que o outro não tem a oferecer. Para de esperar do outro, ele não tem. O seu papel, o meu papel é oferecer o que temos, independente da reciprocidade. Independente. Se o outro não tiver, não tem problema. Por quê? Porque a gente está cumprindo o nosso papel. No último parágrafo, vocês lembram que eu falei assim, o texto é, frustra as tentativas. E aí eu coloquei, ele fala das críticas, não que a gente não deva escutar a crítica do outro, mas eu disse para vocês, no final, ele vai dizer para nós quanto tempo a gente precisa refletir sobre a crítica do outro. Quanto tempo? Sobretudo, assim mesmo, para combater em ti o espírito de autossuficiência, para combater o espírito de autossuficiência, não concedas a qualquer crítica mais que 3 minutos de sua atenção semanal. Gente, para sair da autossuficiência, porque você está agindo de conformidade com a sua consciência, mas para não entrar no movimento de autossuficiência, não conceda ao outro, nas suas reflexões, mais que 3 minutos do seu tempo semanal. Mais que 3 minutos. Só 3 minutos por semana. Para você ouvir o que o outro tem a dizer em crítica. Aliás, você pode ouvir mais vezes, se você quiser. Mas você só reserva 3 minutos para a sua reflexão. Uma semana são 168 horas. Você vai deixar 3 minutos. 167 horas e 57 minutos para todas as suas tarefas restantes. Olha que bacana. O irmão José propõe para você ter 3 minutos por semana para refletir na crítica que você recebeu do outro. Pronto. Aquilo ali é o suficiente. Mas é claro, ele coloca isso porque, baseado na fala de que a sua consciência está tranquila. Se a consciência está tranquila, consciência tranquila significa equilíbrio, significa discernimento. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, o Emerson, ela costuma dizer, na tristeza não decida, na alegria não prometa. Na tristeza não decida, na alegria não prometa. Por quê? Porque muitas vezes, triste, a gente começa a tomar decisões que a gente vai arrepender quando o equilíbrio chegar. Na alegria não prometa, porque a alegria que não está norteada pelo discernimento, ela é impulsiva, ela é atrevida, ela é compulsiva. Na tristeza não decida, na alegria não prometa. Frustre as tentativas dos obsessores. Estamos na Terra, nós temos tudo para nos sairmos melhor do que o que chegamos. Mas essa decisão, ela é individual. Lembrem-se, se o caminho está ficando estreito, é porque a porta estreita está perto. E se a porta estreita está perto, a gente está no ponto da passagem.
enquanto o caminho estiver largo, olha, muitos entrarão, que não sejamos nós. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.